Olá! Como é bom nos encontrarmos outra vez para refletirmos juntos em torno de tanto aprendizado do Evangelho de Jesus, da nossa doutrina tão maravilhosa, acolhedora. Isso quer dizer que nós estamos buscando uma vida saudável, espiritual, né? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para refletirmos sobre mais uma lição do teu amado Evangelho, que possamos compreender, que possamos repensar, que possamos ter a força e a coragem para fazermos as mudanças necessárias em nossas vidas, no tempo certo e no momento em que despertamos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pois é, hoje a nossa reflexão ela vai ser sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos, o itemzinho número 4, que tem o título de Os Bons Espíritos. Eu vou ler só o trechinho inicial. O Espiritismo, bem compreendido e bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral. Ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. E ao invés de eu ler o item 4, eu vou ler alguns trechos deste livro, Vivendo o Evangelho, volume 2, pelo Espírito André Luiz, que comenta, são 2 volumes que comentam cada item do Evangelho. E eu vou ler, então, o item referente ao capítulo 17, o item 4, fragmentado, tá? Kardec, nas páginas de O Livro dos Espíritos, descortinou os horizontes da imortalidade e assentou os fundamentos da fé raciocinada. Nas considerações de O Livro dos Médiuns, desvendou a dimensão espiritual da vida e explicou o fenômeno mediúnico. Nas dissertações de O Evangelho segundo o Espiritismo, reafirmou o ensino moral do Cristo e trouxe de volta a Boa Nova em sua pureza primitiva. O mundo escravizava-se à intolerância religiosa, temendo o destino após a morte, e todavia Kardec, na discussão lúcida de O Céu e o Inferno, contestou as penas eternas e expôs a justiça divina e exaltou a misericórdia do Pai. Nos capítulos de A Gênese, discorreu com simplicidade e clareza sobre a origem da terra e do homem, do bem e do mal, e interpretou à luz da razão os milagres e as predições de Jesus. Ao codificar o Espiritismo, Allan Kardec revolucionou o conhecimento humano, convocando a ciência e a filosofia a experimentar e pensar no mais além.
Enderecemos, pois, ao valoroso missionário de Lyon nossa mais profunda gratidão pelo bem que semeou em nosso caminho, abrindo-nos o coração para a fé inabalável na vida futura e dando-nos a certeza de que o sofrimento de hoje é o prenúncio de felicidade no amanhã. E essa reflexão me veio por conta da vontade de ajudar, né, um pouco as pessoas que eu escuto. Eu escuto colegas, amigos, nos grupos, né, familiar, enfim, pessoas que sabem que eu sou espírita, que eu estudo, que eu me dedico dentro das minhas possibilidades, mas sabem que isso para mim é fundamental. Então elas vêm e conversam das dificuldades íntimas que elas têm, muitas vezes, né? E aí esses questionamentos me deram esta vontade de falar um pouco sobre o ser espírita, o bom espírita, né? E vamos partir assim. Vamos reconhecer que nós pertencemos a uma numerosa comunidade dos diferentes, porque não há espíritas iguais, que pensam rigorosamente da mesma forma, que compreendem da mesma maneira, né? Tudo com relação à doutrina. A gente tem que lembrar que nem os apóstolos de Jesus pensavam igual sobre o Mestre, né? Então, óbvio, cada um está num grau de evolução. A gente tem que partir disso também, né? E isso é a diversidade. E eu entendo que a diversidade, ela não é um problema, sabe? A diversidade, ela traz sentido, ela enriqueza a humanidade. Que bom que existe a diversidade na humanidade, né? Porque se temos a capacidade de ouvir o diferente, nós vamos aprender com ele, com as diferenças, né? Então, isso é muito bom. Kardec, nas suas obras, por isso eu fiz questão de ler, né, este item do livro, ele mostra a necessidade de termos o conhecimento, né? É importante só estudar? Não, né? A máxima da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Então significa que eu preciso estudar para construir em mim a convicção da fé raciocinada, né? E caminhar na contramão da maioria, na direção da porta estreita, né? No trabalho voluntário, ajudando de forma desinteressada a quem quer que seja. Bom, então, para isso acontecer, nós precisamos continuar estudando e praticando a caridade? Só isso? Não, não, não é só isso. Por isso que no começo eu falei que é um despertar, né? E neste capítulo 17, o item 4, no final, ele diz assim:
O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más tendências. Ou seja, então nós podemos estudar, praticar a caridade, mas nós estamos trabalhando a transformação moral? Está acontecendo uma mudança de dentro para fora? Porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Está acontecendo, né? O bom espírita, ele sempre conseguirá. Ele sempre conseguirá se tiver uma vontade firme e determinada. Ele vai conseguir de dentro para fora essa transformação, né? Estamos aqui por isso. Nós estamos nesta reencarnação. Nós reencarnamos para evoluir. E não há evolução sem a mudança. Não há. E não é aquilo que nós sabemos que faz a diferença. É aquilo que se faz com o que se sabe. A mudança nos causa muita resistência, aversão, porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. É complicado sair da zona de conforto. Nós não gostamos das mudanças, nós gostamos da rotina, nós gostamos da previsão, né? Aqui eu conheço o meu território, eu estou bem assim, eu sei como as coisas funcionam, entende? Nós somos assim, mas isso não nos permite evoluir, isso não nos ajuda. Mudar é importante. Mudar é o verbo auxiliar, né? De evoluir. Evoluir sem mudança é impossível. Não é possível evoluir sem mudança. Você tem que mudar. E ser espírita no século XXI é muito diferente de ser um espírita no século XIX ou no século XX. É muito diferente. Assim, não é na questão nem moral e ética, é na questão do tempo, da evolução, né? O cenário é outro, né? O cenário de hoje não é igual ao do século XIX, né? Os acontecimentos, a história é outra, enfim, as circunstâncias, os estilos são diferentes, porque nós estamos evoluindo. Então, é claro que não dá para ser hoje o espírita do século XIX, não é? Então, nós temos, assim, alguns desafios hoje que vale a pena a gente lembrar. O primeiro deles é em relação à tecnologia, não é? Os espíritas do século XXI, ele tem tanta informação, ele tem tanta coisa de boa qualidade, ele tem leituras de boa qualidade, sérias. Todas as obras da codificação já estão na internet. Você tem acesso a isso. Palestras maravilhosas, né? Enfim, obras seríssimas estão à nossa disposição. Agora, então, nesse isolamento, nessa quarentena,
foi uma grande oportunidade para muitos de nós, né? Colocarmos em ordem aí as leituras, as pesquisas, conhecer um pouco mais, os horizontes se abrem, mas também a própria, a própria tecnologia que nos proporciona essas coisas maravilhosas, né? Isso eu estou falando só dentro da nossa doutrina. Ela também traz as coisas difíceis, que nos chama a atenção, a distração, ao isolamento, e muitos de nós até a alienação, com tanta informação que vem a todo instante, é o dia inteiro, é o dia inteiro. A cada hora tem uma nova informação. Nós somos bombardeados todos os dias. Todo mundo hoje fala, né, que o tempo voa. Por que será que o tempo voa, né? Nós temos que parar para pensar. E quando se fala de internet, rede social, WhatsApp, enfim, toda a gama, TV, rádio, enfim, tudo aquilo que vem da tecnologia que nos bombardeia diariamente também nos isola. E nós temos que ter cuidado. E é nesse momento que o bom espírita também tem que fazer a sua seleção. Porque tem dias que você gasta tempo e energia com coisa nenhuma, que não te traz nada de bom para a tua evolução espiritual, moral, né? Acaba até você replicando coisas negativas, coisas que não deveriam ser replicadas, que criam miasmas na psicosfera tão negativo, né? Coisas tão ruins que nós fazemos sem querer, mas nós temos que vigiar, porque nós estamos contribuindo para contaminar a psicosfera. E neste momento nós precisamos ampliar, né, os nossos pensamentos, buscar as boas coisas, é o que vem se falando por toda essa quarentena, principalmente agora, orar e vigiar, né? Porque é um momento onde nós precisamos ajudar, né? Existe também uma outra situação que é a autogestão, que se fala muito hoje, que é você, para você poder participar da casa espírita, estudar, trabalhar, ter uma função, né? Participar dos grupos, enfim, fazer a caridade com os grupos. Você tem, aqui em casa eu falo a logística. Aqui em casa eu uso a palavra logística. Olha, eu vou precisar participar disso, então nós vamos fazer isso, isso e isso. O que que acontece numa família onde as pessoas não são espíritas? E essa é a grande pergunta nos meus grupos e dos amigos e família que quer conhecer, estudar, enfim. Como é que a gente faz quando a família não participa? A família não é espírita, só eu. Como eu faço o evangelho no lar? Como eu faço para frequentar um grupo de estudo? Como eu faço para fazer caridade com um grupo voluntário se a minha família não aceita? Então eu digo assim: negocia. Tem que negociar. Se você os respeita, você precisa ser respeitado também. Então tem que ter uma negociação, né? Essa negociação é uma estratégia. E quando nós falamos de autogestão, tem que ter um planejamento, tem que ter as estratégias, tem que ter a maneira com que você vai fazer, né? E isso hoje precisa. Hoje nós precisamos ser criativos para darmos conta de tudo aquilo que a gente faz, né? Porque nós trabalhamos, e nós queremos estudar, nós temos a família, enfim. Então, aqui em casa eu chamo de logística, mas na verdade é um planejamento, você tem que ter, senão você não consegue
fazer o que te dá, o que é preciso fazer. É, dá para ser feliz negociando com a família? Dá. Então, por isso é importante planejar. Não pode ser uma coisa assim que você resolve, você foi despertado, quer participar e aí você abandona tudo. Não é assim, né? Porque nós estamos na família perfeita, nós temos todos os núcleos que frequentamos, eles existem, não são por acaso, a gente simplesmente não abandona porque agora eu sou espírita. Não. Então a gente tem que ter um planejamento para que tudo se encaixe, né? Mas mesmo assim, alguém vai falar: você vai no centro espírita de novo? Virou fanático, hein? É assim que eles falam pra gente, né? E não adianta a gente ficar chateado, nem deprimido ou desistir porque alguém falou assim. Lá atrás eu falei da porta estreita. Existe, né? A gente vai ter que saber lidar. A gente tem que aprender a lidar com as situações que não são favoráveis. É saber lidar com a adversidade, né? Para seguir em frente, faz parte, né? Se você quer seguir em frente, o bom espírita sabe que as adversidades, os obstáculos fazem parte da evolução. E evolução é um mérito pessoal e intransferível. Nós temos que lembrar disso, né? Não se transfere para ninguém. Então nós temos que dar um jeito através de se planejar. Tem alguns valores também que predominam no século XXI, né? Que prejudica muito assim as ideias, a cabeça das pessoas, por conta das coisas que chegam de fora para nós, né? E hoje, principalmente com os mais novinhos, tem a ditadura da beleza, né? Você tem que ser feliz o tempo todo. Então, em cada lugar que você vai tirando selfie, inclusive com a localização dos lugares que você está, que é para mostrar que você é muito feliz, né? E da beleza, que tudo em você é mágico, tudo aquilo que você vê na internet, tudo aquilo que você vê de maravilhoso das celebridades, muitas pessoas querem ter igual. E esquecem que elas são celebridades, né? Que tudo passa, que é temporário, que elas precisam ter um determinado padrão de beleza para se apresentar. E as pessoas, muitas das pessoas querem seguir, né? Elas vão, inclusive, para os cabeleireiros, para lojas e tal, e dizendo assim: eu quero igual ao fulano de tal, a fulana de tal, eu quero igual, né? E muitas pessoas que sofrem hoje, elas sofrem porque elas não conseguem ter aquilo, fazer igual, né? Não, elas não sentem inveja. Elas entendem que se elas não são felizes como aquelas pessoas, elas não têm valor. Elas falharam, né? Então, elas são infelizes. E muitas pessoas também não querem envelhecer. Então começam a fazer milhões de coisas e vão se prejudicando e vão prejudicando o corpo e porque não pode envelhecer, né? Existe a questão vaidade. É muito bonito ver uma mulher muito bem arrumada, mas ela não precisa ser a cópia de ninguém,
né? Ela tem coisas que muitas pessoas se incomodam e que precisam fazer certas coisas porque entendem que aquilo tá diferente e que não tá bom para mim. Então ela resolve, vai lá e faz alguma coisa. Nada contra, mas sem excessos, né? Nós precisamos, todos nós precisamos entender que ninguém é feliz o dia todo, a vida toda, o tempo todo. Ninguém. E nós também precisamos entender que desde o dia que nascemos nós já começamos a envelhecer. Isso faz parte, é lindo, né? Existe a beleza do envelhecimento. E quando você envelhece feliz, é melhor ainda, porque é uma libertação, né? Então nós precisamos também ter cuidado com essas coisas. Uma outra situação é o culto ao consumo. Muitas pessoas transferem a expectativa de ser feliz fazendo as compras, comprando, cobrindo os filhos ou quem quer que seja com presentes para compensar a falta, né? Para compensar uma discussão, qualquer coisa assim. Nós temos que ter cuidado com isso. É proibido comprar? Não. É ruim ser rico? Não. Não, nós só temos que ter cuidado com a ostentação, né? Não passar do limite que eu posso, porque para não me prejudicar. E algumas pessoas, elas ficam meio que reféns disso tudo. Então, tanto a necessidade de ser feliz, a, a proibição de envelhecer e o culto ao consumo são armadilhas existenciais e nós temos que ter cuidado com essas armadilhas, certo? O bom espírita precisa orar e vigiar. Uma grande mudança também que aconteceu no século XXI com o espírita é que as consequências físicas e espirituais, né? De acordo com a doutrina espírita sobre o suicídio, o aborto, as drogas, continuam iguais, né? Como eu falei, a ética e a moral, elas não mudaram. O que muda é o cenário. E com a mudança do cenário, o que acontece? Nós, hoje, os bons espíritas, eles, quando recebem essas pessoas no atendimento fraterno, para uma conversa que seja, enfim, quando os bons espíritas são procurados hoje por essas pessoas nas casas espíritas, nós não podemos mais julgar. Essas pessoas não são mais julgadas. Essas pessoas são acolhidas como sempre foram e orientadas. Hoje, o espírita, ele estende a mão. Ele estende a mão e acolhe. Ele não julga. Porém, ele é firme em tudo que a doutrina esclarece sobre esses grandes problemas da humanidade. Entende? Então, hoje, nós compreendemos que quem sofre precisa falar, precisa do ombro amigo, precisa do socorro e nós precisamos amparar. Tanto que hoje existem
grandes centros espíritas, né? Muito assim, com um poder, né? De pessoas que se uniram, que se juntaram e que, por exemplo, a gente sabe a mulher que abortou, que não tem como cuidar daquela criança, por exemplo, né? Porque o pai da criança abandonou e a família nem sonho quer saber daquela pessoa que engravidou de um desconhecido e bota para fora de casa. E essas mulheres, em alguns lugares do Brasil, têm casas espíritas que têm condições, inclusive, de adotar a criança, de fornecer trabalho para aquela mulher, né? Amparo psicológico e dar condições dela continuar, iniciar uma vida. Isso existem dois grandes centros no Brasil que fazem isso, né? E com louvor, graças a Deus que existem, assim como existem com grandes dificuldades aqui em Santos, Mensageiros da Luz. Não acolhem nossos irmãos, né, com paralisia cerebral, e existem muitos grandes centros que podem acolher. Nós, humildemente, hoje, nós temos que estender a mão e ajudar da melhor maneira, sem julgamento, né? E, se possível for, encaminhar para especialistas que possam ajudar também. Porque Jesus não discriminou ninguém, né? Jesus não discriminou quem quer que fosse. Então, dentro das possibilidades, nós precisamos ajudar o espiritismo. Ele é uma ferramenta para ajudar o equilíbrio, no equilíbrio, né? Então, nós podemos estender a mão e hoje, no século XXI, isso é possível, né? E os nossos jovens, né? Hoje, os jovens na casa espírita, eles não são mais coadjuvantes, não é? Hoje, os jovens são protagonistas. Eles precisam hoje participar dos trabalhos da casa espírita. Hoje, se possível, participar das palestras, né? Em casas espíritas. Não ficar só fechadinho no núcleo da juventude. Ele precisa participar. Hoje, ele tem um preparo diferente.